Amém, queridos. Então, estamos começando aqui o curso Jesus, a Igreja e o Espírito Santo. E nós teremos aí uma apostila que eu vou passando aos poucos para vocês. Eu peço sempre que vocês já venham com ela impressa na mão, porque facilita demais, né? A didática assim no online, se tiver uma apostila bem amigável, ela facilita muito o estudo, a aprendizagem, tudo vai ser uma bênção, tá? Então, eventualmente, se quiser interromper alguma coisa, fica aí uma janela aberta. O grupo não está tão grande, né, como de outras vezes, embora tenha algumas janelinhas aí que tenha mais de uma pessoa, né, participando. Então esse é um curso, quer dizer, nós entramos na fase, vamos dizer, principal da palavra, né? Vamos falar de Jesus, né? É um divisor de águas, é um momento fundamental de toda a humanidade, né? De toda a criação de Deus. E às vezes a gente acha, não, eu já sei tudo, já sei, mas aos poucos a gente vai começar a perceber que muita coisa a gente não entendia exatamente. A propósito do curso é exatamente dar uma clareada boa na revelação de Deus, na vontade de Deus, na ação de Jesus, né? Na expectativa de Deus em relação à igreja, o que nós somos, o que Jesus já profetizou que ia acontecer na igreja. Né? Tem gente que sai da igreja, porque vi isso, vi aquilo, vi não sei o quê, mas tem coisas que já foram profetizadas antes. Não, a igreja se desviou muito, mas foi profetizado que a igreja ia se desviar. Então nós vamos, nada disso deveria nos tirar da igreja, né? Ou nos fazer rejeitar a igreja. E lembrando que quando a gente fala de igreja, estamos falando da igreja, a gente costuma chamar de igreja invisível, né? Na realidade, invisível por quê? Porque não é a igreja dos templos, a igreja dentro dos templos, né? E muitas vezes fora deles, você tem a verdadeira igreja de Jesus, sem denominação, né? Sem uma referência, né? de uma terminologia, mas é a igreja que existe, é uma e única só, é a igreja de Jesus Cristo. Tá? Então esse curso a gente começa falando exatamente de Jesus. Né? Se você pegar aqui na página 3, a gente vai ter essa introdução falando sobre a eternidade e pré-existência. Né? Aqui vão entrar alguns conceitos interessantes sobre esse assunto. Né? O homem sem Jesus é um homem perdido. Toda pessoa que você olha para fora, está fora do evangelho, às vezes ela parece segura, parece estruturada, parece não sei o quê, mas a realidade é que a pessoa sem Jesus, ela é perdida. Ela foi criada, todo ser humano foi criado, né, para viver com ele, para viver na presença dele, para viver com o Espírito de Deus dentro de si. Então, todas essas referências aqui de vida que a gente possa ter, de pessoas que não conhecem o Senhor, na realidade são pessoas perdidas. Né? Estão vivendo o dia a dia, tentando assim se organizar nas suas mentes, né, nos seus corações, da melhor forma possível, mas são pessoas perdidas, né? Vivendo no mundo pelas suas próprias forças, não tem propósito, né? Os propósitos, se a pessoa parar para analisar os propósitos dela, por mais nobres que possam ser, né? Não é um propósito sequer comparável, minimamente comparável ao propósito de Deus, que Deus tinha para a vida daquela pessoa, que Deus tem para nossas vidas. Né? Nós temos um destino, né? O nosso destino é a glória. Né? O diabo tem um destino, o destino do diabo é o lago de fogo. Né? O destino daqueles que não têm o Senhor e não vão experimentar a salvação é o lago de fogo. Então há uma diferença tremenda de destinos e daquilo que nós como igreja podemos e devemos viver, experimentar, né? E passar para as pessoas. Tá?
Existe um vazio estrutural angustiante na natureza humana. Tá? Então, o estudo da psicanálise, por exemplo, desde Freud, você vai ver os pensamentos de Freud. Ele entende, né, ele enxerga a psicanálise como, pela psicanálise, como é que ele enxerga o ser humano, né? O ser humano tem um vazio estrutural. Na visão desta ciência, esse vazio estrutural é parte do homem e é o que leva o homem à ação, porque você sente um vazio, você sente necessidade de encher esse vazio e isso te leva a agir, né? Então, até um certo nível, esse suposto vazio estrutural da natureza humana, ele tem a sua importância de nos fazer agir, né? Nos tirar do comodismo, nos tirar da paralisia, né? Mas, por outro lado, a profundidade do vazio, ela é angustiante. E o homem sofre com esse vazio, né? O homem sofre angústia deste vazio, tá? Então, Jesus, ele é o quê? Ele é o fim da busca. Ele é o fim dessa angústia. Ele entra para suprir. Não que você vá, vamos dizer, acabar com o vazio. Você continua tendo um vazio que faz parte da nossa estrutura e nos leva à ação, né? Olha, está faltando alguma coisa, precisa, sabe, tem alguma coisa na minha vida que eu não estou gostando, tem alguma coisa que precisa de mudança, né? E isso traz algum vazio que mexe com a gente e nos leva à ação, a querer mudança, a querer transformação, tá? Mas a angústia de alma, né? O fim da angústia é Jesus Cristo no coração do homem. Quanto mais cheios de Jesus, né? Menos presente essa angústia se revela ou se manifesta, tá? Então Jesus é o quê? É o elo perdido entre Deus e a criação. Ele que veio para ligar todas as coisas, né? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que existe foi feito, né? Não tem nada que exista que foi feito sem Ele. Então, Ele é a conexão com a vida, né? Jesus é o ponto fundamental para nos reconectar com a vida, para nos trazer de volta, nos ligar, né? Para quem nunca estudou, né, o nome religião, né? Embora a gente fale contra a religiosidade, né? Nós não podemos falar contra a religião, porque o significado de religião é o quê? É religare, né? Então é ligar de novo. Ligar com quem? Ligar com Deus, né? Então a religião em si não deveria ser uma coisa vazia. A religiosidade, ela mata, né, essa busca do verdadeiro Deus, né? Tá? Então nós pedimos ao Espírito de Deus que possa trazer toda a lucidez, toda a clareza, toda a revelação, né, para cada um de nós. Nesses dias estaremos estudando aqui a palavra, tem coisas muito legais, muito profundas, né, para a gente conhecer e estar se aprofundando, tá? E nós vamos mergulhar nelas, tá? Não deixe de anotar se passar uma dúvida, anote aí, depois pergunta no final, né? Quem tiver assistindo depois ou futuramente no Hotmart, você pode escrever suas perguntas aí também no próprio Hotmart. Tem uma área de perguntas que a gente vai respondendo a vocês, tá? Então tem aqui um primeiro texto para a gente estar entrando mais forte no assunto. Colossenses 2, de 1 a 8, está transcrito aqui na apostila o texto inteiro. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde estão esses tesouros? Em Cristo.
Toda a revelação de Deus está em Cristo, né? Por isso que a gente começa esse estudo fundamentalmente em Cristo. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Isso daqui é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente, quando Jesus começa, né, a aprofundar o Evangelho. Ele logo começa a ensinar o quê? Olha, o que eu estou trazendo para vocês é vida. O que eu estou trazendo para vocês não é religiosidade. O que eu estou trazendo para vocês são palavras vivas, são palavras que transformam, são palavras de quem tem autoridade, né? É uma mudança, é uma mudança de dentro para fora. Não é um viver de uma religião exteriormente. É algo que começa dentro de nós, fundamentalmente dentro de nós. Toda a obra de Deus começa dentro de nós. Nós devemos tomar muito cuidado, porque o farisaísmo é um negócio que está na nossa origem. Tá? Nós viemos dos judeus, os apóstolos eram todos judeus. Então nós viemos dessa raiz, dessa origem, e a igreja tem uma tendência muito frequente de viver um farisaísmo, um cristianismo externo. Aparentemente está tudo bem, mas por dentro está um inferno. E a gente não se expõe, e Jesus veio falar, eu vim para transformar o homem interior. Eu vim para fazer uma obra aí dentro. Né? Não matarás, mas quando o homem já chamou o outro de tolo, né? Já é digno da condenação. Quando lhes foi dito, né, na lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção maligna, né, para uma mulher, já adulterou no seu coração. Então Jesus veio falar de uma transformação interior. E isso a gente vai aprofundar cada vez mais. Então ele fala assim, tenham cuidado, no verso 8, para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tá? O Paulo demonstra nesses versículos a preocupação e o anseio dele, o foco de ministério é o quê? É que as pessoas conheçam Jesus de fato. Então você que é líder, você que ensina, você que ministra, ou é um pastor, tudo, o teu foco é que as pessoas conheçam o verdadeiro Cristo. É que tenham esse relacionamento com Ele. Né? Essa é a verdadeira religião, o desenvolvimento de intimidade com Deus. Né? E não um apego a tradições humanas, a filosofias. Né? Não, é vida. Tem que ser coisa factual e interior no nosso coração, né? Essa mudança. Quanto mais o cristianismo exteriorizado, né? Seguindo estereótipos, seguindo imagens, seguindo personas, seguindo máscaras, né? Quanto mais entrarmos nesse cristianismo de aparência, menor vai ser a nossa transformação e ação de Deus em nós. Porque Deus não transforma máscaras. Deus não transforma imagens. Deus transforma pessoas reais. Né? O salmista diz que o Senhor se agrada da verdade do íntimo, é aquilo que está lá dentro. É isso que Deus se agrada, é o que está dentro de você. Mesmo que seja ruim, Deus tem prazer em ver a verdade do teu íntimo, do teu coração. E isso Ele transforma. Não uma imagem, uma coisa a gente
Não, olha, existe às vezes um perigo na igreja. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o testemunho, mas às vezes a gente toma tanto cuidado com o testemunho que nós criamos personas, né? Nós criamos personagens que não somos nós. E a gente mostra um personagem no trabalho, mostra um personagem em casa não, que em casa você acaba mostrando quem você é, né? Mas no trabalho você consegue manter uma imagem que não tem nada a ver com você. Às vezes nós nos fechamos para as pessoas do mundo, né? Por quê? Porque eles vão falar besteira, vão me sentir contaminado, então eu me fecho, me protejo. Não. Irmãos, a igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Tá? Como é que o sal vai salgar se ele ficar dentro do saleiro? Para salgar, ele tem que ir para fora. Ele tem que se misturar. Né? Para iluminar, né? Ele tem que brilhar. Ele não pode ficar escondido. Ele tem que brilhar. Mas o brilho não está na nossa superfície. O brilho vem de dentro. Ele vem da manifestação da glória de Deus dentro de nós. Então a gente viver imagens, viver personas, mata o cristianismo. E Paulo fala isso daqui com toda clareza. Olha, o negócio é Jesus, né? O negócio é Jesus. Eu me esforço no meu ministério para que vocês conheçam a Ele, né? Para que vocês tenham a revelação dEle, do conhecimento dEle. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Jesus Cristo. Tá? Então, fora das tradições humanas, fora desse cristianismo exterior, né? É a base da revelação de Jesus, do ensino dele para todos nós. Infelizmente, a igreja, de uma forma geral, ela não sabe quem é Jesus. Ela conhece parcialmente, cria imagens, às vezes tem um conhecimento de um Jesus histórico e não de um Jesus relacional, um Jesus amigo, um Jesus presente, um Jesus de relacionamento, um Jesus que nos trata, um Jesus que nos guarda, que quer intimidade conosco. Tá? Então, muitas vezes, nós como igreja não temos, a gente acaba não entendendo Deus. Você ouve de muita gente, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não consigo entender. Parece que tem incoerência, tem um negócio que fala aqui, ali fala diferente, né? Às vezes as igrejas têm acampamentos que você vai que você não vê o povo com Bíblia na mão. Você não vê o povo discutindo a palavra de Deus, né? Às vezes me incomoda um pouco nos nossos modernismos evangélicos, né? A gente cria algumas palavras e repete com uma frequência tão grande, mas palavras que não estão escritas na Bíblia. Não, mas o significado delas está sim, o significado está, mas por que a gente repete tanto palavras que não estão escritas e deixa de citar palavras que estão escritas, né? A igreja já foi mais forte em ficar repetindo versículos para explicar pensamentos e raciocínios, ideias, né? Visões, né? Olha, parte disso aqui, parte da Bíblia, né? A gente vai perdendo o sentido quando a palavra fala para nós, vale o que está escrito, né? É algo que eu sempre repito para mim mesmo, vale o que está escrito. Ah, mas é uma palavra escrita há 2000 anos até, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. E Ele dá vida à palavra, Ele dá significado a cada texto para nós no dia de hoje. Tá? Então, só existe uma maneira de conhecer a Deus. É Jesus Cristo. Em Jesus a gente vê o Pai. E eu vou passar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Às vezes a gente olha demais o Antigo Testamento e fica criando doutrinas em cima do Antigo Testamento. Tá? Mas a palavra de Deus, no livro de Hebreus, ela nos ensina que Deus veio a se revelar plenamente através de quem? Do seu Filho. O Antigo Testamento ele trouxe revelações parciais de Deus. Deus foi se revelando para o povo de Israel. Mas isso foi passo a passo, até uma hora que Deus
vem e se revela plenamente. Através de quem? Através de Jesus, né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então você vê o segundo texto que a gente separou aqui, está em João 1,18. Preste atenção nesses textos que nós vamos ler agora. São textos muito fortes e que eles têm que trazer clareza e entendimento para nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, porque Jesus é Deus, né? O Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quem é que nunca jamais foi visto? Não foi visto por Moisés, não foi visto por... Quem é que nunca foi visto por nenhum ser humano? Deus, Pai. O apóstolo Paulo vai citar várias vezes no Novo Testamento que o Pai é invisível. Nós vemos a sua glória, mas não vemos o Pai, né? E até quem vê a glória do Pai morre, né? Era a situação antes de sermos lavados no sangue de Jesus, né? Se viu a glória de Deus, vai morrer. Então Moisés, quando viu, ele viu Jesus, né? Todas as aparições do Antigo Testamento, a gente já estudou sobre isso, são de Jesus Cristo, pré-encarnado, antes de se fazer carne e habitar entre nós, tá? Então esse texto diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, ele está falando do Pai, mas o Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? É Jesus, né? O Filho unigênito de Deus, Pai, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então quem é que está revelando o Pai? Deus Pai, é Jesus Cristo. Só Ele trouxe a revelação plena de Deus Pai, tá? O Lucas 10, 22, no finalzinho da página 3, nós temos aqui: ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Toda revelação de Deus Pai é através de Jesus Cristo. Só existe um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso tem que ser entendido com mais profundidade. Nenhum ensinamento de Jesus pode ser sobreposto a percepções do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a pessoa vem falar: não, porque cuidado com maldição, né? Você está com uma maldição na tua vida porque você está fazendo esta obra. Mas a Bíblia diz o seguinte, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Ele nos resgatou e nos libertou de todas as maldições. Por quê? Porque Ele foi pendurado no madeiro. Maldito aquele, né, que for pendurado no madeiro. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Então a crença em maldições, ela não está vinculada em obras, tá? Ela está vinculada em quê? Em que Jesus morreu por mim, e na medida que eu tomo posse de que Ele levou sobre Ele as minhas enfermidades, eu tenho cura. Na medida que eu tomo posse que Ele levou sobre si as minhas dores, eu tenho a cura da alma. De que Ele levou sobre Ele, né, as minhas maldições, eu tenho a libertação de toda e qualquer maldição na minha vida. Então é uma revelação de fé. É pela fé que nós vencemos as enfermidades. É pela fé que nós vencemos as angústias de alma. É pela fé que nós sobrepujamos toda e qualquer maldição. É a fé naquilo que a palavra de Deus nos diz. A fé em cima daquilo que Jesus nos trouxe, tá? Então, quando você entende o Senhor, Ele é a revelação dos pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus.
Tem gente que às vezes eu olho para o Antigo Testamento e falo, não, Deus Pai é brabo, né? Deus Filho é amoroso, é mansinho e tal. E o do Espírito Santo? Qual é a do Espírito Santo e tal? Então a pessoa não entendeu nada. Gente, o Filho é a expressão exata do Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Vira na página 4, João 14, de 5 a 7. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Felipe perguntou a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde para Felipe na sequência, quem me viu a mim, viu o Pai. Felipe estava conversando com Jesus e falando, não, você conheceu o Pai, fala para nós do Pai. E Jesus explica para Felipe, porque Felipe, você não entendeu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou a expressão exata do meu Pai. Eu vim revelar o meu Pai para vocês. Eu vim revelar o amor do Pai. De quem que é a declaração de amor? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. De quem que é essa declaração de amor? É do Pai. O Pai que amou o mundo de tal maneira. E o Filho sente, pensa, enxerga e age da mesma forma que o Pai. Ah, mas o Filho é intercessor a nosso favor. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós o tempo inteiro. Sim, mas quem é que quis que o Filho ficasse intercedendo? Foi o Pai. Ah, porque o Filho precisa interceder porque o Pai não gosta? Não, porque o Pai constituiu Jesus como nosso advogado. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço para nos trazer de volta para a glória de Deus, para os planos de Deus, para os propósitos de Deus, para o destino de Deus para as nossas vidas, que é a glória. Foi Ele. Então o Pai quem determinou isso. Olha, vocês precisam de um advogado. Vocês precisam de um intercessor pleno, perfeito, sábio, completo. E assim que Jesus foi constituído. E Jesus, ele então começa o seu ministério aos 30 anos. Né? Ele viveu, nasceu, ele vem ao planeta pelo caminho legal do planeta, que é através do ventre de uma mulher. Né? Ele vem pelo ventre de Maria, ele é gerado por Deus, pelo Espírito Santo, né? No ventre de Maria. Tá? Então ele nasce não debaixo da condição pecaminosa de Adão, mas ele nasce gerado por Deus. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Eu vou começar a dar umas pinceladas nesse assunto, para que depois que a gente entrar nele, você entenda com mais facilidade. Por que que Jesus é o segundo Adão? Né? Por que que o Novo Testamento apresenta Jesus como segundo Adão? Porque o primeiro Adão, né, foi o primeiro Filho de Deus gerado diretamente por Deus. Jesus é o segundo Adão porque ele foi gerado de novo, sem a natureza pecaminosa. Ele tinha a fraqueza dos homens, ficou exposto ao pecado, mas ele já era nascido de Deus. Ele não precisava nascer de novo que nem nós. Jesus já era nascido de Deus. Então, nesse nascimento de Deus, ele já veio ao mundo em condições de lutar e de resistir contra o pecado. E começa o seu ministério aos 30 anos. Por que aos 30 anos? Jesus em tudo obedeceu a Bíblia. Em Números 4, no verso 2, acompanhe com a gente ali na página 4, tá? Está escrito o quê? Façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que faça o serviço da tenda do encontro. Veja,
Quando é que poderia começar o ministério, né, de um sacerdote levita? Quando é que começava o trabalho do sacerdócio? A partir dos 30 anos. Jesus começa o seu ministério quando ele completa 30 anos. Por quê? Para obedecer a palavra de Deus. O desenvolvimento de uma maturidade suficiente para começar o trabalho, né? 30 anos. E Deus escolhe Jesus, né? Ele define essa data para começar o ministério, tá? Quando Jesus fez 30 anos de idade. Por que logo de início não esperou mais alguns anos? Veja, tudo que ele ia suportar, ele precisava ter ainda um corpo extremamente saudável para tomar aquela série de chibatadas, carregar a luz, suportar toda aquela situação, né? Então faz muito sentido nessa idade em que ele ainda tem uma boa plenitude, né? De 30 a 33 anos foi o tempo que Jesus exerceu o seu ministério, né? A gente não vai ver aqui agora, mas é muito interessante as coincidências, entre aspas, bíblicas, né? Que o cordeiro, para ser morto, tinha que ser um cordeiro de quantos anos? Cordeiro de 3 anos. Então o sacrifício pascal era com um cordeiro de 3 anos. Durante quantos anos Jesus viveu o seu ministério como Cordeiro de Deus, né? Quando Jesus começa o seu ministério, João Batista, você tem aquele batismo de Jesus, João Batista depois vê ele passando, voltando do deserto, após a tentação, ele está com 2 discípulos, ele aponta para Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque Jesus estava vivendo os 3 anos como Cordeiro. Ele veio como Cordeiro e volta como leão. Todo mundo quer ser leão, né? Mas antes de ser leão, a gente precisa ser cordeiro. E Jesus veio como cordeiro, morreu como cordeiro, mas vai voltar como leão. Leão da tribo de Judá, que vem para reinar, né? Esse é a outra imagem, o outro símbolo da volta de Jesus, tá? Então, aqui em Mateus 13, 54 a 58, né, Jesus está ministrando, está pregando, as pessoas reconhecem ele e falam o que dele? Ué, não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quer dizer, todos eles viram Jesus crescer. Existe uma teoria, uma heresia enorme que é dita por aí, de que Jesus esteve em alguns lugares da Ásia e tal, e lá ele foi treinado, e lá ele redigiu a sua história, e se preparou. Não, Jesus viveu como carpinteiro, junto com os pais e os irmãos, tá? E enquanto isso ele estava sendo preparado pelo Pai e pelo Espírito Santo para o seu chamado, para exercer e fazer aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, né? Antes de ir para a cruz, quando Pedro resistiu à prisão, né, no primeiro momento, ele corta a orelha do soldado, né? O que Jesus disse para Pedro? Pedro, foi para este mesmo propósito que eu vim. Se eu quisesse fugir disso daqui, eu rogaria ao Pai, ele mandaria imediatamente legiões de anjos para me tirar daqui. Mas foi para este exato propósito que eu estou aqui. É para essa morte. É para viver esse momento. Tá? Então eles olham para Jesus e tem essa imagem, né? Em Marcos 6, de 1 a 6, né? Eles ainda falam que não estão aqui entre nós suas irmãs, né? Porque não eram só filhos, né? Tinham os filhos. Não estão aqui entre nós suas irmãs. Então Jesus viveu esses 30 anos ali com a sua família. E as pessoas no entorno conheciam ele. E tinham dificuldade, mas o que aconteceu com ele? Né? É a mesma coisa quando você se converte, você tem uma história, você tem lá... Nossa, mas o que aconteceu com fulano que está tão diferente? O que aconteceu com essa... né?
com o Fábio, com o César, com o Baltazar, com a Tereza, né? O que aconteceu com esse povo aí que é totalmente diferente, né? É uma ação de Deus nas nossas vidas que muda a história. A pessoa olha, ela não entende. Mas nós temos que revelar aquilo que nós realmente somos. Cristianismo nota 5 mostra 5. Não mostra 10 que você não tem. Revela aquilo que você tem, mostra aquilo que você realmente é, né? Bom, vamos começar agora a falar da pré-existência de Jesus, tá? Antes do seu nascimento em Belém, né? Ele é Deus que se fez homem, tá? E vamos ver isso na Bíblia. João 1,14, e o verbo se fez carne, né? Vinha falando de Jesus como o verbo. E ele se fez carne, ou seja, ele já existia antes de se fazer carne. Ele não se tornou Deus depois do que ele fez aqui na terra. Ele já era o verbo. E o verbo se fez carne, tá? João 1, de 1 a 3, e o verbo era Deus. Filipenses 2, de 6 a 8, é um texto que fala de Jesus dizendo, subsistindo em forma de Deus. Quer dizer, ele já existia antes em forma de Deus. Ele não estava revelado na carne. E lembrando um detalhe adicional, que quando Deus criou o homem, qual foi a conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá? Então a imagem de Jesus ao se fazer carne, né? Ele não saiu da sua imagem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus em algum momento se fez homem. Numa convenção de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tem essa conversa revelada por Davi, em que ele diz o seguinte, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Filho, né, diz para o Pai, envia-me a mim, Senhor. Em alguns salmos de Davi, você vê o Pai e o Filho conversando. E o Senhor disse ao meu Senhor. Um ele chamou de Senhor e o outro ele chamou de meu Senhor. E o Senhor disse ao meu Senhor. Né? É o Filho conversando com o Pai conversando com o Filho. Já sendo revelados no Antigo Testamento. Essa história de Pai e Filho, ela era meio que oculta no Antigo Testamento. Ela vem a ser revelada de fato através de Jesus, o Filho unigênito que estava no seio do Pai. Por isso que Paulo fala de Cristo como o mistério. Tá? E a gente ainda vai estudar muito sobre o mistério de Deus nesse curso aqui, que é muito citado no Novo Testamento. Tá? Jesus não é um Deus, ele é Deus. O homem nunca será um Deus. O homem nunca será Deus como Jesus é Deus. Nós vamos receber um corpo glorioso, vamos viver na eternidade, nós vamos receber um corpo que não se corrompe mais, mas nós nunca seremos deuses. Um outro detalhe que você vai ver muito aí, tinha uma igreja até que gostava de, não sei se ainda faz, mas eles colocavam tendas lá no Rio de Janeiro, no dia 31, no Réveillon, né? No meio daquelas tendas de macumba, tinha uma tenda lá disfarçada do Evangelho. E botavam umas roupas brancas, ficavam lá, e a pessoa entrava pensando que ia receber um passe, e lá dentro da tenda ela recebia uma oração em nome de Yeshua, né? E quando a pessoa olha em nome de Yeshua,
é outra entidade aí da macumba, né, do candomblé e tal. Yeshua Jesus é uma transliteração do nome Yeshua, né, que quer dizer Deus salva. Né? O nome de Jesus já revela o seu ministério, é Deus que salva. Né? Esse é o significado de Yeshua, que no português foi traduzido ou transliterado para Jesus. Né? Então, em nome de Yeshua é em nome de Jesus. Talvez você já tenha visto algumas músicas, né, citando algumas letras, né, repetindo Yeshua, não estranhe, é o nome, né, de Jesus Cristo. Né? Jeová salva. Né? Jeová salva, Yeshua. Né? Jeová é Senhor. Jeová é Senhor. A gente já estudou isso em cursos anteriores, mas tem uma teoria errada também que rola por aí de que Jeová é o Pai e Jesus é o Filho. Não. Jeová é o Filho. Porque Jeová foi revelado, foi visto. Né? Jeová esteve aqui entre nós. Quem é que Moisés viu? Foi Jeová. E a Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Qual é o Deus que é invisível? O apóstolo Paulo depois fala mais na frente. Né? É o Pai. O Pai nunca ninguém viu. O Pai é invisível. Mas ele se revela através do seu Filho. Né? Mateus 1, 20 e 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá? Então essa profecia, né? Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus. Né? É mais uma... De onde veio esse nome? Foi Deus Pai quem disse, olha, vocês vão chamar ele de Jesus. O Cristo. Por que Jesus o Cristo? Porque muitas palavras reveladas como o Messias, tá, na Bíblia, depende apenas da tradução que você usa. Messias, ou ungido, ou o Cristo é a mesma palavra original, que é usada para Messias, para Cristo e para ungido. O ungido de Deus é o Messias de Deus. O Messias é o ungido de Deus. O Messias é o Cristo de Deus. Então, Jesus Cristo, né, Jeová salva, o Messias, o ungido. Tá? Esse é o significado, né, dessas palavras, tá? Só para não confundir, porque Jesus Cristo, né, é Jeová salva, ele é o Cristo, é o ungido, é o Messias. É o mesmo significado, Cristo, Messias e ungido. Eu vou ler esse parágrafo aqui no finalzinho da página 4. Para nós, talvez não significasse nada se o anjo assim falasse, mas para José, que ouviu em hebraico essas palavras, significou tudo. José entendeu perfeitamente o que o anjo falou. Jesus é uma transliteração da palavra original Yeshua. Pelo som de sua pronúncia, foi chamado em nossa língua Jesus. Yeshua tem o significado direto em sua língua original, Jeová salva. Portanto, para José fez todo sentido quando o anjo falou. Né? O anjo falou Yeshua, o anjo falou Jeová salva. Né? Esse é outro que tem até uma música, né, que o pessoal canta e fica repetindo, Yeshua HaMashiach, é Jesus o Messias, Jesus o ungido de Deus. Né? Este é o Jesus da Bíblia, o Messias, o ungido de Deus. Né? Vamos virar aqui na página 5. Falando um pouco mais sobre a eternidade de Jesus. É um conceito diferente entre imortalidade e eternidade. Tá? Vamos só
dividir esse conceito. Imortalidade, tá? Ou infinito, é alguma coisa que tem início, mas não tem fim. Ela começou um dia, mas ela não acaba. Eternidade é aquilo que não tem princípios de dias e não tem final de dias. Ele nunca teve um começo, ele sempre existiu. E ele nunca terá o fim, ele sempre existirá. Nós somos ou seremos feitos imortais. De alguma forma, nós já somos infinitos. Por quê? Porque o homem é corpo, alma e espírito. Quando a morte acontece, a alma permanece viva. O Hades é o local que eram destinados as almas dos mortos. Tá? Hoje os mortos em Cristo vão com a sua alma para o paraíso. Então o corpo morreu. A ressurreição é o quê? Não é o ressurgir da alma. É a alma que está viva, vai receber um corpo. Isso é ressurreição. Vai receber um corpo novo, glorioso, eterno, imortal, né? Mas na alma nós já somos imortais. A alma não morre. A alma é eterna. Desde o dia que você nasceu, você não tem final de dias. Você vai viver para sempre. A tua alma não será aniquilada, ela nunca será destruída. Salvos e perdidos, a alma vai permanecer para sempre. A pessoa morreu no corpo, a alma continua viva, tá? Isso é um significado de quê? De infinito. Isso é um significado de quê? De imortal. A nossa alma não morre. E o corpo que vamos receber depois, nós teremos também um corpo imortal. Uma alma que não morre, vivendo dentro de um corpo que não morre. Mas todos nós tivemos um princípio. Deus não tem princípio. Tá? Então entenda, para quem estudou as origens, é uma coisa muito legal quando a gente vê que Deus, ele inventou o tempo. Ele não está sujeito aos dias, aos meses, aos anos. Não, foi ele que inventou isso daí. Isso não existia. Então mas Jesus teve princípio de dias? Não, queridos. Olha o que a Bíblia chama Jesus. Ela diz que Jesus é o Pai da eternidade. Príncipe da paz, né? Jesus é o Pai da eternidade. Está ali um pouco mais adiante em Isaías 9, no verso 6. Ele se chamará, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles estão falando de quem? Do Messias, do ungido que estava para vir. Eles estavam profetizando. Pai da eternidade quer dizer o quê? O diabo é o pai da mentira. Então quem é que inventou a mentira? Foi Deus? Pai? Não, foi o diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele inventou a mentira. Jesus é o Pai da eternidade. Quem é que inventou o conceito da eternidade? É Jesus. Queridos, ele inventou a eternidade e depois disso ele inventou o tempo. Deus não está preso ao tempo. É um pouco difícil para nós entender o conceito de Deus e como ele nos vê. Mas é preciso entender que Jesus, quando olha para a tua vida, ele não vê você hoje. Ele vê você desde o dia que você nasceu, desde quando ele bolou a tua existência, ele planejou criar você, ele planejou, ele assistiu às tuas decisões e à tua vida, e ele conhece você na eternidade. Ele conhece o Fábio, ele conhece o William de daqui a 2000 anos, vivendo com ele na glória, sendo usado por ele, sendo servo de Deus, habitando um corpo imortal, glorioso, sem pecado, que não se corrompe mais, não se entrega mais ao pecado, não tem mais nenhuma sensibilidade ao pecado, né?
e vai estar fazendo obras maravilhosas daqui a 2000 anos. Quando Deus me conhece, ele vê esse Bruno, num todo. Porque Deus não é escravo do tempo. Nós nascemos escravos, limitados ao tempo. Nós nascemos limitados ao espaço. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós nascemos limitados à matéria. Eu estou aqui dentro de mim, eu não tenho essa... onde eu estou, é onde eu estou. Então nós temos essa limitação de espaço, tempo e matéria. Eu não conheço a vida senão sem a matéria. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós entendemos. Mas Deus não está preso a nada disso, ele é totalmente livre dessas coisas. Ele é totalmente despojado disso daí. Então é preciso, quando a gente quer conhecer Deus, é preciso entender isso. Jesus é o Pai da eternidade. Queridos, ele não criou só o tempo, ele inventou a eternidade. A mentira não existia no universo, o diabo se tornou o pai da mentira, segundo a palavra de Deus. Ele inventou a mentira não existia. Deus não criou a mentira. Mas o próprio Jesus inventou a eternidade. Então é preciso entender quando a gente fala de Jesus, tá? Ele não tem princípio de dias, ele sempre existiu. Essa é uma marca de Deus. O Deus eterno. Deus eterno não quer dizer só que ele vai viver para sempre. Deus eterno também quer dizer que ele sempre viveu. Ele sempre existiu, muito antes de existir o conceito de tempo. E antes de existir o conceito de eternidade, que veio muito antes do tempo. Eu ia perguntar se está claro, mas eu sei que é algo que a gente só consegue entender no Espírito. É algo que o Espírito de Deus revela dentro de nós, para compreender esse sentido da existência eterna de Deus e essa diferença de Deus para nós. O nosso Senhor Jesus é eterno, sempre existiu. Ele que inventou essa história de tempo. E antes de inventar essa história de tempo, ele inventou a eternidade. Mas como assim? Como pode alguém inventar a eternidade? Ele inventou a eternidade. Antes dela existir, ele inventou ela. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Então vamos lá, em Miqueias, no meio da página 5, Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, está dirigindo a uma cidade, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Só uma pergunta, a eternidade tem dias? A eternidade veio antes da existência do tempo, então a eternidade não tem dias. Por que, Katsu, Deus escreve a Bíblia, revela a um profeta uma frase dessa, desde os dias da eternidade? É uma linguagem que nós podemos compreender. Algo que faz, vamos dizer, não faz sentido para o nosso entendimento. Então Deus usa uma linguagem que não é real, é figurada, para que a gente possa entender algo que é muito maior do que a nossa mente. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os pensamentos dos homens. Então ele está dizendo o seguinte, esse que vai reinar sobre vocês, ele vai nascer em Belém Efrata, só que os dias dele são desde os dias da eternidade, desde os tempos mais antigos. Então ele está dizendo o seguinte, esse que vai é alguém que já existe. É alguém que veio da eternidade. Esse é o que eu vou enviar para reinar sobre vocês. Maravilhosa essa profecia, né? Uma coisa impressionante. E ele está dizendo o quê? O Messias vai nascer aonde? Em Belém Efrata.
Quando o Paulo começou a pregar, quando Jesus caminhou com os 2 discípulos, né, na direção de Emaús, o que ele estava dizendo? A Bíblia diz que ele ficou durante toda a viagem explicando e mostrando para ele o Messias no Antigo Testamento, nas Escrituras. Passagens como essa daqui, olha, o Messias ia nascer em Belém Efrata. Onde Jesus nasceu? Jesus veio de Belém, pois é. O profeta Miqueias revelou isso daí, né? E mas agora ele está morto, né? Olha, mas ele vai reinar em Israel. É que as origens dele são desde os dias da eternidade. São desde os dias da eternidade. Então, imagine essas conversas que Jesus teve com esses homens, né? No caminho de Emaús. É uma coisa tremenda. E o coração deles, depois eles dizem, nosso coração ardia enquanto ele falava. E eles nem tinham nascido de novo ainda. Jesus não tinha soprado o Espírito de Deus sobre eles. E o coração já ardia com a palavra da verdade, né? Quando Jesus prega, quando nós estamos ministrando para alguém, nós devemos ter essa expectativa. O coração das pessoas vai arder quando você apresenta Jesus conforme a palavra de Deus. O coração das pessoas ardem. Amém? Você entende isso? Essa é a tua expectativa de fé. Eu não estou falando uma palavra com o cara, não. Quando eu estou falando de Jesus, segundo as Escrituras, o coração das pessoas arde. Há um mover, há uma agitação interior. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo não vem convencer a igreja disso. Ele, antes de convencer a igreja, ele convence o mundo do pecado e do juízo e da justiça. Então, quando você prega Jesus de acordo com as Escrituras, o coração das pessoas arde. Porque você está alinhado com a palavra de Deus. Nós não podemos pregar um Jesus que nós imaginamos. Nós precisamos pregar um Jesus bíblico. Porque vale o que está escrito, segundo a própria palavra de Deus. Ok? Vamos virar aqui na página 6. Aqui a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Que é o que... só lembrando uns detalhes do curso de origens. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E aí Deus começa, né, no Gênesis, falar sobre o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. E alguns entendem que isso daí está tudo, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, já está falando de todos os dias. Não. No princípio, lembrando, é um tempo de transição da palavra. Um tempo de transição entre a eternidade e o tempo. Um princípio de transição entre um mundo onde não havia matéria, não havia espaço, e foi criada a matéria e o espaço. Quando foi criado tempo, espaço e matéria? No momento em que, na transição do momento em que Deus cria o pó do universo, que nós estudamos isso daí, né, no livro de Origens, a Bíblia afirma com clareza que Deus primeiro criou o pó do universo. Com esse pó, ele criou os céus e a terra em expansão. Então, primeiro criou o pó, a partícula aqui do Big Bang, todo mundo fica querendo descobrir o que é, estudando possibilidades. A Bíblia diz com toda clareza, primeiro Deus criou o pó do universo. Com esse pó, ele criou os céus e a terra. E criou os céus e a terra, tem uma dúzia de passagens na Bíblia que fala que criou em expansão, quer dizer, com esse pó do universo, ele fez alguma coisa, foi criando os céus e a terra em expansão. Bom, chegou no final dessa expansão, o que tinha? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não havia superfície, não havia terra seca, a terra seca só apareceu alguns dias depois, né, da criação. Tem algum telefone, algum microfone que está aberto aí. Pediu o Fábio para fechar, acho que é do Williams. Fechou.
Então, o princípio é a transição entre o eterno e o temporal. O princípio é a transição entre não existência de matéria, só energia, e a matéria. O princípio é a transição entre a inexistência de espaço e a existência do espaço. X, Y, Z, né? A marca do Pai, Filho e Espírito Santo em toda a criação. O tempo, passado, presente e futuro. 3. O espaço, comprimento, profundidade e altura. 3. Pai, Filho e Espírito Santo. A matéria, prótons, elétrons e nêutrons. Ou como alguns preferem, né, o estado sólido, líquido e gasoso. 3. A marca do Pai na criação. Né? Tempo, espaço e matéria. 3. Pai, Filho e Espírito Santo, em cada detalhe da criação. Tá? Criou o homem com corpo, alma e espírito. 3. A marca de Deus em vários detalhes da criação. Deus deixou a sua marca. Tá? Então, o princípio é essa transição e depois Deus começa a tornar a terra habitável. Então, é só lembrando, por que eu estou citando isso? Porque Ele é o Pai da eternidade. Foi Jesus quem criou todas as coisas. Né? Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que foi feito através dele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Tá? Mais um detalhe, Jesus, ele é identificado na Bíblia como a palavra, nós já vimos, e vimos também que ele é o verbo. Às vezes a gente cita as duas coisas juntas, mas não, vamos abrir um pouco o significado disso, porque é profundo e é muito importante. Olha, a palavra, tá? Jesus é a palavra. A palavra, ela faz o quê? Ela revela coisas. Ela ensina coisas. Então Jesus é apresentado como uma palavra por quê? Porque ele revela o Pai. Ele revela tudo que o Pai pensa. Ele revela quem o Pai é. Por isso que ele é chamado de a palavra. Né? Por que a palavra? Porque Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Então, através da sua palavra. Tá? E ele é chamado também de o Verbo. Tá? Lá no Apocalipse 19, 13. Está vestido, né, com um manto tingido de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Em João está escrito que, né, e o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. Né? Então ele é chamado de verbo. Por quê? O que caracteriza um verbo? O verbo quer dizer que há uma ação. Então Jesus é o verbo, Jesus é aquele que age. Sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Porque Jesus é o verbo, a ação é com ele, a ação é através dele, a ação é nele. É na autoridade dele. E ele é a palavra, porque ele revela, ele traz luz, ele traz clareza, ele traz entendimento. Né? Por isso que ele tem essas duas identificações na sua primeira manifestação entre os homens. É a palavra e ele é o verbo. Ele é a palavra de Deus, ele dá vida a tudo que está na palavra escrita. Né? Ele é a própria palavra. Ele é o verbo. Então, em Jesus a gente tem ação e em Jesus a gente tem revelação. Veja a formação da palavra, revelação. Porque quando nós temos algo que Deus nos revela, isso gera em nós uma ação. A revelação impulsiona a ação. Tá? A gente fala muito sobre motivação. Né? O que é motivação? É o motivo de uma ação. Eu tenho um motivo para agir. E a nossa motivação vem daquilo que Deus nos
revela. Revela gera ação. Jesus é o verbo, age. Jesus é a palavra, ele revela. O conhecimento de Jesus provoca em nós o quê? Conhecimento de Deus pela revelação. O conhecimento de Jesus promove em nós o quê? A ação, porque ele é o verbo, ele nos leva a agir. Ele nos gera movimento. O homem de Deus, quanto mais ele se aproxima de Jesus, mais ele tem uma vida ativa, uma vida dinâmica, uma vida com frutos, com resultados, uma vida que não para, né? Se você olhar para a vida dos apóstolos, eles não eram acomodados, né? Quando eles se acomodaram lá em Jerusalém, né, Deus trouxe uma providência. Qual foi? Perseguição. Aí eles saíram e começaram a agir, porque o verbo em nós provoca ação. E aí vem uma revelação muito interessante de Deus para as nossas vidas. Sabe quando Deus tem um propósito para nós e a gente está meio devagar? A gente não se move na direção do propósito. A gente está lá meio de, estou aqui meio acomodado e tal. Sabe como é que Deus nos impulsiona para o propósito? É com pressão. Alguma pressãozinha na nossa vida, alguma tribulação, alguma confusão, ela vai gerar em nós o quê? Né? Como é que Deus tirou a igreja da paralisia de Jerusalém? Com a perseguição. A igreja estava muito tranquila. Aí começou a ser perseguida. Aí o que ela fez? Os crentes ficaram firmes. Cada um que era perseguido e morto se convertiam 10 mais. As pessoas no Coliseu de Roma, né, viam os cristãos morrerem na boca de leões, né, mas eles morriam declarando a fé. Eu não nego a fé em Jesus. E aquilo mexia tão profundamente com as pessoas, que as pessoas assistindo, entre parênteses, nas arquibancadas, assistindo aquilo se convertiam. Que fé é essa? Que Deus é esse? Que loucura é essa? Então a pressão gera, né, ela nos impulsiona para o propósito. Guarde essa frase. Um pouquinho de pressão na minha vida, eu não tenho que ter medo, não tenho que estranhar. A pressão, a tribulação, as lutas, elas nos empurram para o propósito. Amém? A pressão, as lutas, as tribulações nos empurram para o propósito. Que propósito? O propósito de Deus para nós. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas segundo o seu propósito. Que propósito? O propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida. Então você tem coisas que vêm lá que aparentemente são ruins. Não, elas estão nos empurrando para o propósito. Ih, eu estou com cada dificuldade. É Deus te empurrando para o propósito. Relaxa. Né? Resiste ao diabo. Confia pela fé. Porque todo o nosso crescimento é pela fé. Confia no Senhor. Porque Ele está te empurrando para o propósito dele para a tua vida. E não tenha medo do propósito de Deus. Porque a vontade de Deus não é ruim, não é complicada. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então não tenha medo do propósito de Deus para a tua vida. Ih, mas estão vindo essas coisas. Ai meu Deus, qual será o propósito de Deus? É bom, cara. Ele é perfeito. E ele é agradável. Se fosse só bom e perfeito, eu poderia ficar preocupado, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é agradável. Então, fica firme, né? Confia, espera, né? Porque Deus está te empurrando. Revelação e ação, revelação e ação, a palavra e o verbo. Não tenha medo de uma vida ativa, porque Jesus é o verbo. O verbo quer dizer que ele é ação. Né? E a igreja é o que na terra? Nós somos os braços e as pernas de Jesus na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a maior metáfora sobre o significado da igreja aqui na terra, é o corpo de Cristo. Lá embaixo, no final da página 6,
Filipenses 2, verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, formando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? Aqui cabe uma coisa que às vezes dá alguma polêmica teológica, mas eu vou falar o que eu entendo, né, disso daqui, da palavra de Deus nesse sentido. Veja, tem versículos que a gente vai estudar mais adiante, e esse assunto aqui eu vou repetir mais na frente, tá? Que dizem o quê? Que todos os milagres que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Ele não fez no poder de si próprio. Ele fez no poder do Espírito Santo. Mas com que autoridade ele fez? Ele fez na autoridade de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ou da Triunidade. Tá? Jesus fez tudo o que fez na sua própria autoridade e no poder do Espírito Santo. Por que na sua própria autoridade? Porque ele é o Filho de Deus enquanto na terra. Ele se fez homem, mas ele não perdeu a sua identidade. Que identidade? Eu sou o Senhor. Quando ele falou de Moisés, ele citou alguma coisa de Moisés. Como é que você fala de Abraão? Você veio muito tempo depois. E aí Jesus fala o que para os escribas e fariseus? Antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava dizendo que ele é o quê? Eu sou o eu sou. E ele estava se identificando. A minha identidade é essa. Eu sou Jeová. Mas eu estou aqui como homem. Mas eu sou, a minha identidade é Jesus, Filho de Deus. Eu sou Jeová, eu sou ungido, eu sou o Messias, eu sou aquele que vai reinar. Eu sou. Então tudo que ele fez foi na autoridade do seu nome e no poder do Espírito Santo. Quando é que Jesus começa a fazer milagres? Depois que ele é batizado. Quando faz 30 anos, ele vai nas águas, passa pelas águas, e quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele na forma de uma pomba. Jesus não precisava nascer de novo, porque ele já era nascido de Deus. Mas nós precisamos nascer de novo. E depois do novo nascimento, por exemplo, quando é que os discípulos nascem de novo? Quando está lá nos 40 dias que Jesus esteve com eles, depois da ressurreição, e antes de subir ao Pai, em algum momento, ele fala para os discípulos, eis que eu vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eles não estavam sendo batizados no Espírito, eles estavam nascendo de novo ali. Lembra que Jesus em algum momento fala, Jesus já estava com Pedro há um tempão, e ele fala para Pedro, Pedro, quando vos converterdes, apacenta as minhas ovelhas. Quando você se converter, Pedro não era nem convertido. Então ali, naquele momento, ele sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, os pecados serão retidos. Ele está dando autoridade. E ele está gerando neles um novo nascimento. Depois, alguns dias depois, ele fala para agora vão para a cidade. Esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles já eram nascidos de novo e foram para lá para serem revestidos de poder. É um segundo momento. Quando é que Jesus nasceu de novo? Quando ele nasceu. Porque ele nasceu como? Pelo Espírito de Deus. Ele foi gerado dentro de Maria. E quando é que nós nascemos de novo? Né? Jesus falando com Nicodemos. Né? Ele fala com Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele começa a falar que é nascer da água e nascer do Espírito.
Então, o novo nascimento é o nascimento do Espírito. É o Espírito Santo dentro de nós. Novo nascimento. A gente vai ver isso mais para frente. Espírito Santo dentro de nós. Mas quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele. É o poder, a manifestação de poder. O Espírito Santo sobre. O Espírito Santo em nós, é a transformação do homem. O Espírito Santo sobre, é o poder, são os dons. O fruto do Espírito é o Espírito Santo em nós, é o novo nascimento. O mover interior. A intimidade com Deus. Mas o batismo no Espírito é o Espírito Santo sobre. É poder para fazer os milagres. Né? Os discípulos, depois que eles vão lá, chega o dia de Pentecostes. Né? De repente eles veem línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Tudo que você vai ver em Atos de batismo no Espírito é o Espírito sobre, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. É uma unção para fazer milagres, é uma unção para a manifestação dos dons. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É o poder para testemunhar, para fazer a obra. Espírito Santo sobre. Quando Jesus, depois de receber o batismo, passa pelo deserto, vence Satanás, e aí volta, e ele vai entra numa sinagoga, e ele lê um texto, e diz que isso se cumpriu hoje. Que texto é esse? Eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e me envia para fazer o quê? Curar os enfermos, libertar os cativos, os angustiados, né? Pregar o Evangelho. Então Jesus, quando pregou, ele pregou na sua autoridade, mas foi com o poder do Espírito Santo. Por isso mesmo que Jesus disse, né? Que os mesmos milagres que ele fez, nós podemos fazer. Por quê? É no poder do mesmo Espírito Santo. Depois Paulo em Efésios vai nos ensinar que o mesmo poder que estava em Jesus para ressuscitar ele dentre os mortos é o poder que opera em nós. Jesus ainda fala aos discípulos: milagres ainda maiores vocês farão. João 8, 52 a 59, final da página 6. Está caminhando para o fim, que infelizmente hoje o problema de internet começou mais tarde. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quando Moisés perguntou para ele: qual é o seu nome? Né? Quando eu for falar para o povo, qual é o seu nome? O que eu digo? Diga ao povo que eu sou, te enviou. Jesus estava se identificando aqui, né? Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou aquele que enviou Moisés. Eu sou aquele, né, que dirigiu Abraão. Eu sou aquele que chamou Abraão. Eu sou. Estava se identificando ali, né? Virando a página 7. Nós podemos ler aqui, é interessante que quando Jesus falou eu sou, né? O que o povo fez? Pegou em pedras para apedrejar Jesus, porque era uma heresia, né? A tradição judaica, eles criaram o seguinte: eles não usam o verbo ser, porque o verbo ser pertence a Deus, então eles não usam o verbo ser. Então é tão assim pecaminoso usar o verbo ser. De repente vem um homem e diz eu sou. É uma heresia, vamos apedrejá-lo, né? Eles queriam matar Jesus. Não estava na hora. Jesus se desviou, eles não acharam mais ele e pronto, né? Por quê? Porque ele estava na sua própria autoridade. Colossenses 1, de 15 a 19, está aqui no início da página 7.
Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele. Jesus criou todas as coisas. E para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Querido, Jesus é a base de tudo, é o centro de tudo. Este universo permanece em estado de equilíbrio porque ele mantém o universo em estado de equilíbrio. A Terra não sai do seu lugar, os planetas não se perdem, porque eles são mantidos por ele. Nele tudo subsiste. Ele é o sustentador da existência deste universo. É o Senhor Jesus. Mateus 9, de 1 a 8, né? Jesus fazia coisas que só Deus poderia fazer. E os fariseus sabiam que só Deus poderia perdoar pecados. Então isso daqui foi outra polêmica, né? Quando Jesus começou a dizer, perdoados são os teus pecados, para curar um paralítico. Caíram de pau em cima dele. E ele falou, o que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Né? Veja, quando nós fazemos milagres hoje, como é que nós fazemos milagres? No poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Jesus fez milagres na sua própria autoridade e usando o poder do Espírito Santo, porque ele estava aqui como um homem, mostrando aos homens o caminho que nós deveríamos seguir. João 3,13, aliás, João 17,5 fala assim, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que Jesus está dizendo aqui? Que há alguma coisa da glória, tá? Que ele, quando se fez homem, ele abriu mão, ele se esvaziou disso, e agora, voltando para o Pai, já ressurreto dentre os mortos, ele fala o quê? Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele me enche de novo da glória que estava comigo. Né? Eu vim retomar a minha glória que eu já tinha. Depois a gente vai ver mais para frente que depois de tudo que Jesus fez, ele ainda assume uma glória maior do que a glória que ele já tinha. É muito interessante isso, né? João 3,13, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Né? Mais uma frase deixando claro, ele veio do céu, se fez carne, veio da eternidade, ele inventou a eternidade, ele inventou o tempo, ele inventou a matéria. Ele é o Senhor de todas as coisas. João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Né? Ele está dizendo o verdadeiro pão, quer dizer, o maná que desce do céu para alimentar o povo, quem é? Era uma metáfora, era uma figura. Jesus é o verdadeiro pão que desce do céu. O maná que caía do céu era uma figura, era uma imagem. Mas o verdadeiro pão que desce do céu, quem é? É Jesus. E ele começa a dizer, eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o verdadeiro maná. No verso 51 de João 6, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tá? Em João 6,62, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes?
Ele estava já preparando o povo, os discípulos, para quê? Porque os discípulos, pouco tempo depois, pouco mais de um ano depois, iria ver Jesus subindo ao céu. Eles iam ver, olha, estou te falando coisas, vocês não estão preparados, eu estou preparando vocês, né? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para o céu? E lembra, quando Jesus sobe ao céu, o que acontece com os discípulos? Eles estavam no Monte das Oliveiras, e os discípulos ficam olhando assim, pasmos. Esse homem também voa. Não bastasse tudo que a gente viu ele fazer, ele voa, né? Ele andou sobre as águas, ressuscitou mortos, acalmou a tempestade, os cegos viram, expulsou demônios, fez todas essas coisas, e ele também voa, ele está indo para o céu. Qual foi a reação dele? Eles ficaram pasmos. E aí vieram 2 varões, anjos, e falaram com ele: varões, o que vocês estão fazendo, olhando? Vai para o seu chamado, vai para onde vocês têm que ir. Não tem que ficar só contemplando aqui, não. Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Ele vai voltar aqui. 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O que esse texto está nos dizendo? Ele não é um texto isolado na Bíblia. O sacrifício do Cordeiro e o sangue de Jesus já eram conhecidos desde antes da criação do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele sabia que eles iam cair. Quando tudo aconteceu, Deus já sabia. E Deus já tinha um plano revelado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse sacrifício de Jesus já era conhecido desde antes da criação do mundo, desde o tempo da eternidade, desde antes de existir mundo, desde antes de existir universo. O plano de salvação já estava revelado. Isso é uma coisa impressionante, impressionante. Falamos então da pré-existência de Jesus Cristo antes de sua encarnação na Terra, e desse mesmo assunto veremos Jesus pré-encarnado agindo aqui na Terra no Velho Testamento. Isso é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas eu estaria encerrando então essa primeira aula, já falando de um pouquinho que a gente vai ver, enxergar e vislumbrar aqui na frente. Gente, tem coisas maravilhosas para a gente estudar, aprender. Eu sei que muitas coisas aqui você já pode ter conhecido, mas eu sempre venho uma coisa nova, vem uma consolidação de compreensões. E também veja, quando você prega a verdade, há coisas que parecem com a verdade, mas não são, elas vão caindo. Então o propósito desse curso é desconstruir algumas coisas também e construir outras coisas. Não é um propósito só de construção, é um propósito também ou uma proposta também de desconstrução de inverdades, de coisas que parecem verdade, mas não são. Estão atrapalhando a nossa vida espiritual, estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa estruturação no reino de Deus. Tá? Então eu começo esse curso com essa aula e orando pela minha vida, pela sua vida, pela vida de cada um de vocês, cada um de nós, para que o Senhor esteja te trazendo revelação, conhecimento, discernimento, esteja te trazendo intimidade. O propósito desse curso ao final dele você vai ter mais intimidade com o Senhor, você vai ter mais firmeza no conhecimento da palavra, mais firmeza na sua fé no Senhor, na sua confiança,
muitas coisas podem cair, precisam cair, para que você cresça mais, para que você construa melhor, para que você seja melhor construído no reino. Máscaras precisam cair. Essa preocupação exagerada, não, preciso dar um bom testemunho, bom testemunho. O bom testemunho não é um testemunho falso, não é um fake. O bom testemunho é a manifestação real do seu homem interior. Quando você usa uma máscara, você queima a manifestação do que você realmente já alcançou em Cristo. Porque você finge uma coisa que você não é e deixa de revelar algo. Você finge um cristianismo nota 7 e deixa de mostrar um cristianismo nota 4. Você não é 10, você não é 7, mas você é 4. Só que quando você bota a máscara, você não mostra o 4. O cara não vê o 4 que você é, porque você quer mostrar um 7 que você não é. Entenda, se lembra daquele provérbio que não está na Bíblia? Que é em terra de céu, quem tem um olho é rei? Né? Você pode secar olho, mas o mundo está cego. O mundo não tem nada, o mundo tem zero. E quando você dá 1, dá 2, queridos, é um clarão no meio das trevas. No meio da escuridão, no cristianismo, uma nota 1, nota 2, é um clarão no meio das trevas. Mas ele precisa ser o que ele realmente é, como disse o apóstolo Paulo: andai de acordo com aquilo que tendes recebido. Andai de acordo com aquilo que tendes alcançado. Se eu alcancei 3, é 3 que eu vou andar. É 3 que eu vou mostrar. E é 4 que eu vou buscar. Se eu alcancei o 4, é 5 que eu vou buscar. Amém? E assim a gente vai crescendo o crescimento que procede de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Eu vou interromper a gravação e a gente vai ter aí um momento de perguntas e respostas, né, para todos nós podermos aprofundar aqui um pouquinho. Deus abençoe.